Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Tâmara. Estamos começando mais um dia de live. Hoje o tema é revisão, produção de conteúdo e trabalho sob pressão. Quem nunca, né, achou que iria surtar, ainda mais trabalhando nessa área que a gente trabalha. Vamos aguardar a Tâmara entrar. Boa noite, Karina. Boa noite, Eliane. Boa noite, Daniela. Boa noite, acho que é a Mariana também. Boa noite, Tâmara. Eu já te mandei o convite. Vê se apareceu para você. Vou mandar novamente. Aí, estamos com alguns problemas técnicos aqui do Instagram. A Tâmara está dizendo que você que está tendo problema. Ah, conseguimos! Oi, Boa noite! boa noite. Eu já ia falar que, nossa, a tecnologia estava me tombando, porque não tinha aparecido o convite aqui. E eu mandei várias vezes, mas acho que nós estávamos mandando juntas. Ah, deve ter sido isso então. Boa noite, Herbert. Boa noite, Liz. Fernanda, Luna, Vivi, boa noite todo mundo. Então vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar de produção de conteúdo, revisão de texto publicitário, de texto digital e trabalho sob pressão. Afinal, né, quem trabalha nessa área nossa nunca pensou que iria surtar. Faz parte, né? Não tem nem. A gente até tenta fugir do trabalho sob pressão, mas não tem muito para onde fugir. A gente tem que aprender a lidar, né? Vamos começar nos apresentando então, Tamara. A gente tem hoje um público bem diversificado, o pessoal está bem curioso sobre o tema. Então, assim, nós temos muita coisa para falar que acredito que vai ser bastante útil para as pessoas que estiverem aqui conosco. Eu sou Miriam Lira, trabalho com revisão de texto desde 2013. Em 2014, de fato, eu comecei a trabalhar dentro de agência, porque antes eu era freelancer. A vida quando a gente é freelancer é bem diferente, né? Sou licenciada em letras, especialista em revisão de texto e agora estou começando aí na formação de outros revisores que também querem trabalhar com publicidade, porque o mercado é bem amplo, tem espaço para muitas áreas da revisão publicitária no que a gente faz. E o workshop de revisão de texto publicitário está chegando agora sábado, dia 25. Então, essas lives que eu estou fazendo aqui já são um aquecimento para quem vai estar no curso no sábado. E a nossa convidada de hoje é a Tâmara. Ela é produtora de conteúdo, redatora, super criativa, entende das novas mídias, de YouTube, TikToker, Reels do Instagram e tem muita coisa para colaborar com a gente. Tâmara, se Fiquei apresenta até um lisonjeada, pouquinho. foi tanta coisa que eu fiquei até sem graça. Você nem sabia que você era isso tudo, Tâmara? A gente até sabe, né, amiga? Mas parece que quando alguém fala assim, é outra Mas, percepção. mas é verdade, a gente já teve a oportunidade de atuar em dois projetos juntos, né? Em duas agências totalmente diferentes. A gente já se encontrou no mercado, então eu estou elogiando realmente que eu conheço seu trabalho, sou sua fã também. 100% recíproco também, sou muito fã. Então, se apresenta pra gente, desenvolve o seu trabalho, para quem te conhece ainda, o que Tá é que você bom. faz. A Miriam já me apresentou super aqui, mas eu sou a Tâmara. Eu trabalho com criação de conteúdo desde 2012, mas trabalhar em agência mesmo é desde 2018, porque eu acabei migrando de área. Eu era do direito e fui para publicidade, mas isso não vem ao caso aqui nessa história de hoje. Já trabalhei em agências com vários segmentos, assim, principalmente varejo, mas não só varejo, institucional, endomarketing. Faço essa parte de redação e também a parte de social media, que é mais voltado para as redes, né? Que é uma coisa que eu e a Miriam, a gente conversou bastante, inclusive antes da live, do que a gente traria aqui para vocês, de qual é a diferença, até mesmo da produção de conteúdo digital como social media
e de redação de forma geral, né? Que eu acho que foi sua última live. Foi. Na última live eu trouxe a Carol, que ela é redatora, né? Então acho que quem tá aqui já participou da live tá bem por dentro do que é. Mas você pode falar por alto, assim, para as pessoas entenderem qual que é a diferença de um redator para um social, né? Tá. Na verdade, assim, geralmente quem é redatora, ainda mais nos dias de hoje, tende a pegar alguns trabalhos como social media, mais na parte de criação de conteúdo, mas tentando diferenciar, o social media é quem cria conteúdo especificamente para redes sociais, né? Então, geralmente são conteúdos mais curtos, são conteúdos que tendem a puxar um pouquinho mais de criatividade, ter uma linguagem mais jovial, ter uma linguagem mais das redes, vamos dizer assim. E o redator ou redatora é uma pessoa que trabalha mais voltado para o lado publicitário de forma geral. Então, campanhas, conteúdos ricos. Então, como redatora, por exemplo, o que eu faço? Às vezes eu atuo em campanhas criando conceito. Ou então eu vou criar material rico, tipo blog post, e-book, coisas que não são... acabam indo para o digital, porque hoje é impossível quase nada ir para o digital, né? Acabam indo, mas eles têm são conteúdos que têm outro objetivo, não necessariamente é estar ali nas redes sociais. A gente vai, seja para endomarketing, ou então vai para a parte de inbound, é mais para esse lado, ou até mesmo campanhas publicitárias que vocês veem aí nas ruas, e enfim, ou nas redes também. Então, Maria, você falou de endomarketing, de embalde, só explica por alto para quem nunca ouviu falar os termos, para quem vem da revisão de texto de outras áreas, assim, essa que fica falando termos. Mas explica assim de uma maneira bem didática para quem não sabe. Tá bom. Endomarketing é comunicação interna, então geralmente empresas grandes, a empresa que eu estava até um mês atrás, por exemplo, que é a Brivia, é uma agência, e lá eu atendia clientes, mas eu também atendia, por exemplo, a própria Brivia. E aí existe uma comunicação interna, né? Campanhas internas, para mobilizar o colaborador, para, por exemplo, vai rolar GPTW, que é um... Eu tentando facilitar a explicação. É uma comunicação da empresa com os funcionários da empresa. Então, a empresa vai contar ali o que está acontecendo no dia a dia, vai motivar os funcionários, né? Porque é um ambiente bacana que todo mundo se sente feliz de trabalhar, é um ambiente produtivo. Uma empresa grande, né? Porque é difícil manter o funcionário ali engajado. Então, é informar e também engajar o funcionário. É como se fosse uma comunicação geral, só que é só voltada para quem está ali dentro daquela organização. Então, eu falei de endomarketing e inbound. Inbound é uma comunicação que vocês já devem ter recebido aí quando você se cadastra em algum site, né? Seja um site de compras ou, enfim, algum lugar onde você gosta de consumir o conteúdo. Geralmente, você acaba recebendo e-mails dessas empresas ou desses espaços, assim. Então, o inbound é esse processo de relacionamento. É um funil e ele começa com esse relacionamento não só por e-mail, mas principalmente via e-mail. É tanto que conforme mais você abre e-mails dessa empresa, dessa marca que te envia, mais você recebe material. Às vezes você começa recebendo e-mail, você recebe um e-book, ou às vezes, por exemplo, acho que você já até liberou um e-book, não já? Ou eu tô doida? Já, mas o e-book ele é pago, Tamara. Mas tem a então, às vezes, newsletter, né? Só vou concluir então. Marcas para atraírem clientes, eles disponibilizam um material gratuito. Aí você vai lá e para baixar esse material gratuito, que não é tão gratuito, você tem que deixar os seus dados, geralmente o seu e-mail. A partir desse momento você entra realmente num ciclo, assim, não é nem um ciclo, mas você entra no início de um relacionamento com a empresa, né? Então, assim, olha, a empresa vai te dar o e-book, mas você, em troca, vai concordar em receber novidades, notícias dessa empresa, né? Ofertas ou atualizações. Então, esse tipo de texto que você está falando é super interessante porque o revisor de texto, por exemplo, entender para que serve cada tipo de comunicação, isso vai favorecer a atuação dele dentro da publicidade. Então, quando você entende, olha, esse e-mail aqui, ele vai ser enviado para quem tem já um relacionamento com a marca. Então, a linguagem já vai ser uma linguagem de mais proximidade, um tom mais amigável. Então, ter esse conhecimento favorece muito no trabalho do revisor de texto publicitário, assim como ele ter o conhecimento da comunicação interna com o funcionário.
Porque, por exemplo, eu reviso bastante essa comunicação interna, né? Então, geralmente usa gíria, usa expressão da área mesmo, usa algumas abreviações, usa emoji. Então, tem uma linguagem toda familiar para que a pessoa também se sinta parte daquela empresa, sinta parte de uma família, porque uma empresa mesmo que tem essa comunicação é então muito familiar. E o revisor de texto tem essa sensibilidade de ter essa sacada, né? Do que ele está revisando, do que ele pode mexer, do que ele não pode, faz muita diferença. Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar. Eu sou a pessoa que tende a fazer textos mais engraçados, mais descontraídos. Não para todo cliente, claro, tem que ver o cliente que tem essa abertura, mas eu gosto de criar esse tipo de conteúdo, principalmente na parte de inbound. Então, às vezes vai meme, às vezes vai uma palavra errada, de propósito, para gerar essa proximidade com a pessoa. E aí você tem que estar em sintonia com o revisor, porque não dá só para você passar. Às vezes o revisor, como você disse, não está por dentro, não tem esse background do que é a entrega para o cliente, de como que é feita essa comunicação. E ele vai corrigir, porque em tese está errado mesmo, né? Ele tende a corrigir. Então é bom ter essa troca, até o que a gente já conversou, que o trabalho entre o criador de conteúdo e o revisor é um trabalho de mão dupla, assim, é realmente de parceria, é uma dupla e não uma concorrência, porque às vezes quando a pessoa do lado de cá, e eu já estive nesse lugar, então eu vou falar até com propriedade, mas quando você começa a não são todos os lugares que tem revisor, assim, né? Mas quando você começa a ter os primeiros contatos com revisores, e aí você vai criar um conteúdo, isso vai passar por uma pessoa que vai revisar, às vezes você fica assim, nossa, mas por que tá passando o meu conteúdo por essa pessoa? Será que não confiam no meu conteúdo? Será que acham que eu vou errar o português? Enfim, você fica com algumas coisas na cabeça e com o tempo você entende que não, que é realmente uma parceria. Às vezes até o que a gente, que é outra pauta que a gente vai entrar, que é a correria, é o trabalho sob pressão. Às vezes você tá fazendo uma coisa, tá alterando um conteúdo 2, 3, 4 vezes, você não consegue mais, assim, enxergar erro. Você fica viciado naquilo que você escreveu e você não consegue. Geralmente, o ideal é a gente parar, né, dar uma olhada no outro dia, mas se você tem essa pessoa do seu lado, se você tem essa pessoa que revisa, ela vai ser esse olhar sem vício, porque ela vai pegar aquilo e aí o olhinho dela vai direto no erro, assim. Então, é o que eu falo que é muito uma via dupla, assim, é a gente se ajudando mesmo. Exatamente. E eu vejo isso muito como parceria, tanto eu sempre falo aqui, redator, revisor, social media, produtor de conteúdo, né? Aí tem cada agência, às vezes vai adotar um nome, às vezes a função seja a mesma, mas é super importante ter essa parceria de compreender um ao outro, né? E geralmente quem produz conteúdo fica pensando isso mesmo do revisor, e aí eu venho muito de uma formação que a gente tem que trabalhar bastante em equipe e mostrar para o outro colega da gente que a gente está ali para somar, não para apontar o dedo e sempre criticar, porque eu vejo muito esse movimento aqui, principalmente nas redes sociais, de outros profissionais e revisores que não tem a sensibilidade humana mesmo de entender que ali do outro lado tem uma pessoa, às vezes sobrecarregada, com prazo curto, que está escrevendo sobre uma demanda muito exagerada. Então eu vejo as pessoas sempre postar assim aqui no Instagram, principalmente. Olha, erro de tal marca, erro de tal post, erro de tal portal. Então, eu acho que a gente, antes de apontar o dedo e criticar o trabalho do nosso colega, porque é um profissional da comunicação, é nosso colega, a gente também tem que analisar outras variáveis, né? Então, ter muita sensibilidade no que a gente fala. Eu, por exemplo, quando mostro algumas incoerências dentro da publicidade, eu não mostro nesse tom de criticar o colega, mas nesse tom da gente tentar aprender com o que já aconteceu de inadequado, para que a gente também não cometa no nosso trabalho. E eu ia até trazer um ponto desse lado aí, que, né, já trabalhei com você, que é maravilhosa, mas também já trabalhei com pessoas que não são tão maravilhosas. E um ponto que eu acho também importante, assim, para a pessoa que está entrando ou que já está na área de revisão é ter esse contato com quem criou o conteúdo, ter essa troca, tirar as dúvidas que tiver e entender o contexto como um todo. Porque já aconteceu comigo, tipo, era um artigo de blog, se eu não me engano. E aí a pessoa foi revisar e ela revisou, tipo, sabe quando só lê rapidão assim, só vê se tem alguma palavra ou outra errada, aí
compreensão do texto ou do raciocínio e até dá uma dificultada. Ainda mais falando em blog post, né, em texto para blog, que tem umas regrinhas de SEO. Então tem algumas coisinhas que a gente tem que obedecer. Eu não sei, talvez eu tô repetindo, isso já foi falado na sua outra live? Não, pode falar. A gente falou então bem tá. por alto. Então, por exemplo, entre as regras de SEO, quando a gente vai colocar quilometragem, por exemplo, você tem que colocar colado, o que é errado no português, assim. Mas pro SEO, a gente tem que colocar juntinho. Então, se for 25 quilômetros, eu vou colocar o 25 e o km juntinho com o 25, por questões de formatação, seja do site, de como ele vai ser publicado, ou de como que isso vai aparecer no Google, e são regras que os especialistas de SEO passam até para gerar uma melhor experiência do usuário. Só esclarecer aqui, gente, SEO é otimização de busca, seja no Google ou outro portal que você usa para fazer pesquisa, tá? Então, dependendo do jeito que você digitar lá, você já viu quando você começa a digitar uma palavra e o próprio buscador já completa para você? Aquilo lá já é um dos mecanismos. Então, da maneira que o redator escreveu esse texto, é a maneira que ele vai aparecer no Google. Então, muitas vezes os textos otimizados para SEO, eles vêm com muitas repetições de frases, de expressões. Então, a gente não costuma mexer nesse tanto. E sempre que tiver dúvida, é muito bom perguntar. Eu geralmente coloco assim, por exemplo, às vezes no parágrafo tem a mesma repetição, tipo, as 5 vezes. Aí até 3 eu acho bacana. Aí quando tem 5, eu sinalizo lá. Eu falo assim, essa repetição aqui foi intencional? Foi para SEO ou passou despercebida? Porque eu sei que o texto ele é escrito e reescrito um monte de vezes, né? Tem texto que chega a passar de 3 vezes. Então, às vezes, tem aquela situação que você mexeu tanto no texto e esqueceu de alterar detalhes, né? Então, é muito importante o que a Tamara está falando. Tem dúvida? Pergunte, não fique com vergonha. Inclusive, você trouxe um ponto que eu acho ótimo. Eu acho interessante como você colocou, deixa o comentário, sabe? Então, tipo assim, eu li o material e tem alterações, eu prefiro que a pessoa, ao invés dela corrigir, ela deixe o comentário sugerindo a correção ou informando o que precisa ser corrigido. Fica mais fácil para quem escreveu ir lá entender o que estava errado e o que não estava. Também para poder até justificar, tipo, eu coloquei dessa forma aqui por esse motivo. E aí eu acho que enriquece mais a experiência do que só ir lá e trocar. Porque às vezes a pessoa vai lá, revisa e só troca, tipo, mexe direto no texto. A pessoa que fez, ela nem acaba percebendo o que foi alterado, assim, sabe? Se ela não for lá... Eu tô falando aqui de quem usa o Google Documento, né? Que dá pra você ver as alterações que foram feitas. Sim. Mas quem não usa isso e usa outras ferramentas, às vezes nem vai ter noção do que foi mudado naquele texto, o que foi preciso alterar. Então eu acho que enriquece mais essa experiência se a pessoa deixar comentários. Isso aí também é uma questão de combinados, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele gosta que eu já altere direto, mas é porque a gente já tá tão em sintonia que ele não olha mais o que eu faço. Mas já tem outros, por exemplo, quando chega no Google Docs, o documento, eles preferem que a gente edite naquela ferramenta editar, que aí ele consegue ver exatamente o que foi mexido, né? É a mesma forma do Word, né? Lá no controle de alterações. Então, é um serviço bem similar. Outra situação é que, às vezes, a pessoa que escreveu o texto não gosta de ver aquilo que errou. Então, tem gente que prefere não ver. Então, vai muito eu prefiro ver. Então, assim, sempre quando eu começo a atender um cliente novo que eu não sei, assim, qual que é o estilo dele, eu sempre pergunto, como é que você quer que eu altere? Como é que você está acostumado? Como é que você prefere? Porque aí eu já vou perceber ali se ele gosta de ver ou se ele não gosta. É isso, né? Comunicação é importante em editar. tudo, até para esse momento. Até para esse momento. Então, a gente também tem que saber perguntar até para sondar, né? Tanto para tirar dúvida quanto para não ter conflito nem atrito. E aí você falou que já trabalhou com outros revisores de texto, que a sua experiência não foi bacana. Eu quero que você seja muito sincera do ponto de vista de produção de conteúdo. O que as pessoas pensam? Porque a gente fez uma outra live, que a outra redatora, a Carol, também falou, gente, a gente como redator, sim, primeira coisa que você pensa, vai mexer no meu texto tudo, vai bagunçar tudo que eu fiz, vai corrigir tudo que eu coloquei propositalmente errado, né, digamos assim. Então, qual seria a sua opinião? No começo, eu era essa pessoa que falava assim, por que tem que mexer no meu texto? Hoje, na verdade, eu não tenho grandes problemas com isso, não. Assim, tem uma pessoa querendo aparecer na live aqui, Tamara. Só dá boa noite. Oi, Heitor! Aí, já deu boa noite. Agora a mamãe vai trabalhar, tá bom?
Ah, você vai trabalhar também? Então tá. É bom que daqui a pouco você tem um estagiário, né? Pra ajudar a revisar os textos. Tô testando ele já. Treinando. É porque ele falou que queria participar da live, aí eu falei, você só vai participar depois que você tomar banho e vestir o pijama. Aí ele Porque correu pra tomar foi, banho. porque ele não queria tomar banho. Aí ele foi. Ai, que fofo! Mas Então, eu tava falando assim, lá atrás, de novo, eu tinha um pouco disso, ficava meio apegada ao meu texto, sabe? Tipo, nossa, mas eu quis escrever assim, ficava meio incomodada, me incomodava a pessoa revisora. Hoje não, assim, de novo, eu tive sorte, né? Acho que só teve uma vez ou outra que eu peguei alguém que revisou e mexeu demais no texto e acabou ficando ruim o entendimento, mas foi por falta dessa troca, porque era alguém que era, tipo assim, não tinha contexto de nada, caiu no colo dessa pessoa para ela revisar e ela fez. E aí eu não sei como foi feito, mas eu fiquei incomodada. Depois eu saí, ficou eu lá mexendo no texto que já tinha sido revisado. Mas depois de, tipo, já tem um bom tempo, assim, que trabalho sempre tendo alguém para revisar, eu gosto, na real, eu gosto muito. Até porque, às vezes, gente, no dia a dia, ainda mais falando sobre pressão, assim, na correria, muita coisa às vezes passa, não é nem porque você não sabe, é porque você tá. Tipo, vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga que ela escreve 2 a 3 blog posts, que são esses artigos para blog, por dia. Então, assim, numa é média muito, de gente. 2.500 palavras, é muita coisa, né? Você tem que Porque as obedecer pessoas várias não têm regrinhas. noção do que é. Oi? As pessoas que estão de fora, às vezes não têm noção do tanto que isso é volumoso, né? E aí é tipo assim, é muita coisa pra escrever, às vezes você tá ali, tipo assim, ligada no 12, escrevendo, deixa passar uma coisa, deixa passar outra. Então, eu acho que realmente o trabalho da pessoa que revisa é complementar o seu, é uma troca. Então, hoje eu tenho uma experiência boa, mas lá atrás eu ficava assim, o que mexeu? Aí eu ficava, quando a pessoa fazia direto, eu ficava indo lá olhar parágrafo por parágrafo pra ver o que ela tinha mudado. Só que esse sentimento já mudou aqui dentro. Gente, por isso que eu falo, o revisor de texto, publicitário, que decide trabalhar nessa área, ele tem que conhecer muito bem o cliente que ele está atendendo, a persona desse cliente, o tipo de linguagem, quais são as palavras que esse cliente costuma usar, quais ele não costuma usar, para ficar atento a isso. Igual tem um cliente que eu atendo, que ele usa a abreviação de você, só VC. E faz parte da marca dele, da identidade de marca dele, porque ele quer ter um relacionamento com pessoas jovens, antenadas, que estão na internet. Como é que a gente escreve na internet? VC. Então, isso faz parte de toda a identidade de marca dele. Se eu, como revisora, for lá e alterar para como a gramática estabelece, eu já estou mexendo totalmente no texto. Então, não é apenas uma alteraçãozinha. Então, o revisor de texto que trabalha nessa área, ele tem que ter muita consciência do que ele está fazendo e qual que é o papel dele ali naquele texto. E outra coisa também que você falou que eu tava pensando, às vezes vai além do texto, né? Tipo assim, não é só o texto lá escrito. Principalmente na parte de social media, o revisor ele vai olhar tudo. Tipo assim, ele vai olhar a arte que foi criada, ele vai olhar aquela legenda, ele vai ter uma revisão de um todo, assim, não é só uma coisa. Então, ele Claro. vai, às vezes vai acontecer dele dar até uma opinião, deixar um comentário relacionado ao que está passando na arte, porque muitas vezes é uma peça criativa que também fala mesmo sem ter texto, talvez. Ou que também, ou sei lá, diagramação, sabe umas coisas assim que às vezes a pessoa Sim. criou, deixou passar, e o revisor às vezes ele tá ali também para dar esse alerta. E o que acontece, Tamara? A gente na língua portuguesa fala que até o visual ele é texto, né? Ele é texto não verbal. Então, assim, o visual ele comunica muito mais às vezes do que as palavras, que o texto verbal. Então, o papel do revisor publicitário é entender esse casamento perfeito entre texto verbal e não verbal. Quando a gente fala de texto para digital, né, texto para social media, a gente tem que ter essa sensibilidade. Inclusive, tem um tópico quase que inteiro no workshop de revisão publicitária que eu vou falar de design, noções de design e de layout. Então, eu até coloquei aqui para o pessoal o cupom de desconto para quem ainda não comprou. Hoje o cupom de desconto vai ser de R$ 30. A venda do workshop está acontecendo apenas até amanhã. Amanhã a equipe de lançamento está suspendendo todas as vendas. Então, quem realmente quiser fazer, a última chance é agora. Então, o curso está custando R$ 197. É possível parcelar em 12 vezes na plataforma. Com o cupom de desconto, já tem R$ 30 de desconto, então já ajuda.
É uma maneira também de a gente agradecer a disposição das pessoas de estarem aqui às 20 horas, na quinta-feira, né? Depois de uma jornada de trabalho, então também é a nossa maneira de agradecer. Então, quem ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, tá? E qualquer dúvida pode me chamar aqui nas directs. E eu vou até aproveitar que você falou do curso, que a importância até dessa pessoa, né, se aperfeiçoar para começar a pegar trabalhos por conta própria. Eu vou trazer um pouco da sua realidade, assim, que trabalha por conta própria, é empreendedora, Sim. consegue, tipo assim, a gente sabe, não pode romantizar o empreendedorismo, porque a gente sabe que não é fácil, que é luta todo santo dia, mas ele também dá essa liberdade, né? Tipo, de poder estar com Sim. o filho, de poder ter mais qualidade de vida, para poder organizar também o seu dia a dia da forma que faz mais sentido pro seu estilo de vida. Uhum. Eu E acho que é um dos hoje, por principais exemplo, diferenciais, assim, de de empreender, né? trabalhar tanto por conta própria como remoto, né? Isso que A eu ia gente falar. trabalha muito, mas tem ali os refrescos. Tem a liberdade, né? Assim, de poder trabalhar de onde você quiser. E hoje, com o computador e internet, se quisesse trabalhar na beira da praia, eu trabalharia. Eu não trabalho porque eu tenho um menino de 3 anos, né? Mas no momento, se eu Eu, quisesse, às vezes, poderia. trabalho. Você é a câmera mesmo direto, ela tá viajando, tá no Rio, aí posta foto na praia, de repente já tá trabalhando. Então, assim, tem essa Hoje, flexibilidade. eu acho que eu até falei já isso com você, né? Hoje eu não conseguiria voltar a trabalhar assim 100% presencial. O híbrido até que vai, mas o remoto ele te dá uma liberdade de realmente procurar mais qualidade de vida. O que não é tipo assim, nossa, é perfeito, né? Trabalho menos. Não, às vezes você trabalha até mais, às vezes a correria é até maior. Só que o simples fato de você ter essa mobilidade, essa liberdade de hoje eu tô trabalhando aqui de casa, mas amanhã, sei lá, fui visitar minha família e tô trabalhando na casa da minha família. Ou então, eu Sim. consigo, sei lá, tem pessoas também que têm um horário um pouco mais flexível, né? Então, vou começar um pouco mais tarde aqui, porque eu tenho que resolver alguma questão pessoal, tenho que, enfim, organizar alguma coisa da minha Eu vida faço e vou muito começar mais isso. tarde. Faço muito isso. Às vezes eu trabalho até mais tarde para amanhã cedo eu ficar um pouco mais tranquila. Então, às vezes, a gente compensa. Quando a gente é freelancer, a gente consegue fazer esse ajuste na agenda. Eu acho que isso para após a pandemia, que a pandemia trouxe essa visibilidade para muitas áreas que antes a gente acreditava que precisavam ser presencial, trouxe essa flexibilidade para o remoto e também ajudou muitas mulheres, que assim como eu foram mães, né? E precisavam estar mais próximas do filho. Eu vejo como algo positivo isso. A gente tem uma geração aí que vai ter oportunidade de ter a ligação com as mães mesmo. A gente sabe que isso faz toda a diferença na vida de uma criança, de um ser humano que um dia vai ser um adulto e vai melhorar a sociedade. Então, eu vejo isso como muito positivo na minha vida, o empreendedorismo na minha vida, além de me trazer mais dinheiro, porque eu consigo ganhar muito mais dinheiro, não vou Que é mentir. importante também, né? Sim, Porque a gente e também é isso que precisa eu pagar falo. boletos. Eu ganho muito mais dinheiro hoje empreendendo do que quando eu era CLT. Então, hoje eu tenho qualidade de vida com a minha família, eu tenho qualidade de vida com meu filho, eu consigo acompanhar meu filho na consulta, nas terapias, consigo ir nas minhas consultas sem precisar dar satisfação para ninguém, consigo arrumar minha agenda, que isso é super importante, e ainda ganho mais. Então, empreendedorismo para mim foi muito bom. Lógico que a gente não vai romantizar. Tem dias difíceis? Tem. Hoje mesmo foi um deles que eu pensei, meu Deus, não vou dar conta de fazer todas as demandas. E tem mais um pouquinho ainda para eu fazer. Mas eu tive essa flexibilidade de poder estar com meu filho. E aí a gente vai falar sobre trabalho sob pressão nessa situação. Acho que quando a gente empreende, o trabalho é mais sob pressão ainda, porque tem a pressão da gente mesma, né? Eu sou essa pessoa, inclusive, que vivo me pressionando o tempo todo, porque aí eu fico assim, ainda mais quando eu tava em agência, não, mas não é uma coisa que mudou não, porque a gente ainda tem cliente, né? Você ainda tem que entregar coisas para cliente. Mas aí eu fico sempre achando que estou demorando tempo demais para fazer alguma coisa. Ou então, tipo, geralmente, gente, assim, eu acho que não é uma dor só minha, você até me conta isso também, mas cliente, seja ele qual for, de agência, ele direto com você, ele sempre vai chegar com um prazo curto. Aí você fala assim, qual que é o prazo? Sei lá, pra amanhã, sabe? É sempre uns prazos assim que você fica, meu Deus do céu, e bate um desespero. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então se fala pra mim que tipo, é pra amanhã, eu fico com aquilo na cabeça e eu tenho que pegar logo pra fazer, porque senão, de duas, uma.
Ou eu vou ficar, se eu não pegar logo pra fazer, eu vou ficar ansiosa, mesmo não tendo pego pra fazer. Aí você já começa a E se eu sofrer. não fizer, eu vou ficar, às vezes, dando uma procrastinada, assim. E aí é isso, assim, o que eu penso muito no trabalho sob pressão? Às vezes funciona comigo, é muito maluco isso. Mas às vezes, sob pressão, ele funciona. Só que uma coisa é você trabalhar sob pressão uma vez na semana, sabe? Aconteceu um imprevisto ali, você tá trabalhando sob pressão, ok, assim, uma vez ou outra normal, né? Agora você tá trabalhando sempre sob pressão, todo dia, com entregas muito em cima, assim, de ontem para ontem. Seu psicológico não aguenta. E aí é aquela hora que a gente vai ficando doente, vai ficando ansioso, vai beirando ali um burnout. Então, é uma coisa que a gente. E eu acho que isso é em todas as áreas, assim, na área criativa, publicitária, enfim, de forma geral mesmo, o trabalho sob pressão a gente sabe que faz parte, mas ele não pode ser uma rotina, ele tem que ser uma exceção ali. Só que é difícil. Eu vou falar assim, quando eu comecei a trabalhar em agência, essa foi uma das minhas maiores dificuldades, emocional mesmo. Porque é como se você estivesse vivendo ali perigosamente todos os dias. Então, na agência, quando eu comecei a trabalhar na época, em 2014, eu era a única revisora para a agência inteira, tinha tipo mais de 10 clientes. Eu nem me lembro muito, mas era muito cliente. Tinha uns clientes que, lógico, tinham mais demandas que outros, e valiam por 3, 4. Mas todos os prazos eram de última hora. Tinha um atendimento lá mesmo que todas as demandas dela tinham que ser para agora. E aí, quando ela chegava na minha sala, eu já falava assim, lá vem você, com prazo para agora. Aí ela falava assim, ai, Miriam, isso era 5h30 da tarde, a gente saía às 19, eram demandas enormes. Eu falava para ela, não, amiga, vamos arrumar esse prazo aí, você tem que lembrar de colocar a revisão no processo e do seu cliente, porque todo mundo tem 2 dias para trabalhar no material, a criação tem 2 dias para criar layout e eu tenho meia hora para Não revisar. funciona, né? Não dá certo, então tem que ajustar. Então eu fui percebendo ao longo da minha carreira que agências que têm processos mais definidos, isso independente do tamanho da agência, porque tem tanto agência pequena quanto grande com processo bagunçado. Então, a agência com processo mais definido traz mais qualidade de vida para todas as pessoas que trabalham na equipe, inclusive para o revisor. Aí, qual que é o problema que eu encontro? A agência que não tem revisor e coloca um revisor, ela fica bagunçada no processo, porque ela não lembra que tem que colocar o período da revisão, que tem que colocar o dia da revisão. E aí sempre vem, depois da aprovação, que o cliente já quer que publique, que manda imprimir, que manda para a gráfica, e esquece que tem para a gente revisar. E aí o revisor de texto, como ele é um profissional que ele precisa de tempo, de atenção, de concentração, ele precisa de tempo para ler o briefing, para conhecer aquele cliente, a persona e tudo mais, ele tem que fazer o trabalho dele correndo, sob pressão, e aí é onde vão passar os erros. E é onde o revisor vai ser criticado, porque ele está sendo pago ali para quê? Para evitar erros. Se ele trabalha sob pressão com prazo curto de 5 minutos, ele não está conseguindo trabalhar na sua potencialidade. Então, hoje, como eu estou do outro lado do processo, antes eu era CLT. Então, eu tinha que acatar todas as ordens. Eu podia dar as minhas sugestões, mas é óbvio que os chefes não iam escutar. Então, agora que eu estou de um outro processo, empreendendo, que eu atendo como empresa, eu vejo que é diferente. Mas aí, o que eu faço? Como hoje eu cheguei num ponto que eu escolho meus clientes, quando eu percebo ali na primeira conversa com esse cliente, que ele é um cliente desorganizado, que ele não tem processo, que as demandas dele vão chegar com meia hora para revisão, eu não pego. Porque eu não E eu acho vou sábio, conseguir. porque às vezes Eu as não vou pessoas confundem muito o que é importante com o que é urgente. E aí transforma tudo em urgente. Na verdade, assim, nada é tão urgente para não entrar num processo de organização. Para você ver, eu atendi um cliente esses dias que ele conseguiu um prazo para mim de 2 dias para revisão de uns manuais. O negócio era que eram muitos, a demanda entrou de última hora porque teve um problema e precisou produzir esses manuais. Aí o que aconteceu? Miriam, seu prazo de revisão é de hoje para amanhã. Eu falei, beleza, é urgentíssimo o material. Tá bom, consegui, fiz tudo, me organizei aqui, não sortei, usei minhas técnicas para aliviar a minha ansiedade e consegui fazer o trabalho. Aí quando foi ontem, o cliente entrou novamente em contato, Miriam, então, 2 arquivos foram enviados para a gente errados. E a gente enviou para você o arquivo errado do manual, nós vamos ter que fazer a revisão novamente. Falei, ok, mas você vai me dar o mesmo prazo que você me deu da outra vez.
Porque se da outra vez era urgentíssimo, tinha que liberar, como é que tá voltando agora? Tipo, 4 dias, né? 2 dias depois. Então aí eu consegui negociar o prazo novamente, mas aí essa questão, não tem nada que seja tão urgente assim. Então eu tenho um outro cliente aqui que tudo dele é para agora. Aí fala, não, é para agora, quando você quer, quando é 30 dias depois aparece novamente o material. Eu falo, oi gente, meu material já não estava longe? Então assim, eu vejo que é muita questão de organização de processo dentro da agência, de lembrar que existe o tempo do redator, do produtor de conteúdo produzir o dele, mas também existe o tempo do revisor revisar o dele. E delimitar isso desde o começo, né, pra pessoa. Porque senão. E aí vira um vício. Se você deixar, tipo assim, uma vez vai. Aí, tipo, duas, três, a pessoa ela vai achar que sempre você vai apagar os incêndios dela. E às vezes são incêndios que nem tá queimando tanto assim. Isso é adoecedor, Tamara, porque, por exemplo, eu recebo muito aqui nas mensagens, revisor que está começando nessa área e está quase endoidando. Por quê? Porque não tem processo dentro da agência, a pessoa também não sabe como sugerir, o que falar, e aí acaba se perdendo, acaba não tendo voz, não conseguindo sugerir uma melhoria de processo para ajudar o trabalho de todo mundo. Aí o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai pedir para sair, ele vai deixar de atender. E aí, o que a gente vai fazer? Vai precisar passar por isso para se reestruturar e se reorganizar. Então, cabe também a gente saber qual que é o nosso limite, até onde você aguenta aí trabalhar sob pressão e o que você pode fazer para se ajudar, né? Por exemplo, hoje eu tenho agenda, eu trabalho com horário, com agenda, então, por exemplo, eu já sei, assim, quanto tempo eu vou gastar em cada material. E aí já são muitos anos de experiência, então tem muita coisa que eu otimizei bastante meu tempo de revisão, porque eu desenvolvi os meus processos também, meus checklists de revisão. Então eu chego no momento que eu já sei, olha, eu tenho isso e isso para revisar, então eu vou precisar disso e disso de tempo para esses materiais. Aí eu consigo organizar a minha agenda. Lógico que sempre acaba entrando uma demanda ou outra, né? Que não dá para ter muito controle, mas são demandas menores, que a gente consegue otimizar mais o tempo. Agora, demandas maiores, preciso organizar minha agenda e preciso me organizar emocionalmente também. Hoje mesmo nos stories eu falei assim, hoje eu tô à base de alecrim, né? Que é eu descobri agora o tal do óleo essencial e eu tô apaixonada. Aí o tal do alecrim eu uso quando eu preciso ter muito foco e concentração. Porque a gente, nessa demanda toda, a gente, ainda mais em home office, a gente tem hora que se envolve com outras questões e não foca no trabalho. Então, eu tenho usado dessas técnicas mais naturais. Às vezes eu tomo um chá no lugar do café, às vezes eu paro, dou uma andada na casa, vou brincar com o cachorro um pouco, depois eu volto e aí eu acelero meu processo. Isso serve até porque assim, a gente não é produtivo todo dia, né? Não é todo dia que você vai estar no mesmo pico. Então tem dia que você vai conseguir fazer muita coisa e tem dia que você não vai conseguir fazer nada. Então, de ter essa organização, tanto de prazo com o cliente, mas também com você mesmo, acho que ajuda a não furtar tanto, pelo menos. E fazer terapia, gente, terapia em dia faz muita diferença. Depois que eu Faz. comecei a entender muitas coisas, a entender que certas coisas eu nunca vou mudar, que certos processos das empresas eu nunca vou mudar e tá tudo bem. Eu faço meu trabalho e o do outro é problema dele. É tipo isso. É isso. Então, a gente tinha algumas perguntinhas aqui, ficaram para cima, Deixa eu mas o ver. pessoal estava perguntando se isca digital seria a mesma coisa que essa captação do inbound. Cadê? Qual que é a pergunta que eu não tô achando Essa aqui? captação barra comunicação é o mesmo que isca digital? Ele comentou na hora que você estava falando do inbound, dos e-mail Eu ainda marketing. não entendi, desculpa, tá um pouco baixo pra mim, porque tá tendo um show aqui. Isca digital faz parte do inbound? Uhum. Se o inbound faz parte do digital, é isso a pergunta? Não, isca digital. Isca Ah, de é porque a pesca? isca, sim, faz parte. É porque o inbound, geral, não sempre, mas geralmente o inbound ele começa com uma isca. Que aí pode ser um e-book, pode ser um infográfico, pode ser um artigo. É sempre uma forma de. Que é aquele cadastro que eu falei, né? Eles te fornecem alguma coisa que em tese é de graça, mas não é de graça porque você está dando os seus dados. E aí, a partir desse momento, você entra no fluxo de inbound, que era o termo que eu estava procurando naquela hora, eu não encontrei. Mas você entra no Isso. fluxo e vai passando por todo o funil. E é super importante as pessoas aceitarem receber essas comunicações, principalmente hoje por causa da LGPD, né? Ninguém pode te mandar nada, te ligar sem motivo, se você não concordar em receber essa comunicação, tá, gente? Então, isso é super importante.
Aí tem a aluna comentou que o Marcelo está elogiando seu cabelo, Tâmara. Obrigada. A aluna comentou também que a mãozinha coça para alterar, mas prefiro que a pessoa veja o que errou. Sim. Então, muitas vezes faz necessário, né? Mas eu sempre falo, pergunta para a pessoa, né? Se a pessoa não quer, e aí você pode estar sendo até invasivo, criar um atrito ali que você nem está sabendo que está criando. Porque realmente, entre redação, produção de conteúdo e revisão, às vezes as pessoas têm uma má concepção e já começa a relação ali com um atrito que você nem sabe de onde veio. Então, essa comunicação é super importante. E a Alice está falando aqui sobre perfeita a nossa colocação sobre saúde mental, se cuidar, saber colocar limites e também entender o seu próprio limite. Gente, para quem está entrando agora, eu estou deixando fixado aqui o cupom de desconto da live, RP Live 2. Vai estar com R$ 30 de desconto no workshop Revisão Publicitária que vai acontecer sábado, das 14 às 17h30, online. Vai ficar gravado por 6 meses depois da compra. Então, nossa, tudo isso? Tudo isso. Então, se a pessoa está com alguém doente em casa, ou vai no shopping bater perna, ou seja lá qual a outra prioridade, ela pode assistir o curso gravado depois. A diferença é que no gravado vai poder fazer pergunta, né? Então, a gente vai ter ali nossos momentos de pergunta, de conversar, de tirar dúvida. Então, ao vivo, ele sempre vai ser muito rico para quem estiver. E, além disso, no workshop eu vou falar de tudo que a gente falou aqui, Tâmara, de design, layout, essas noções que são super importantes, porque a revisão de texto publicitário não é só gramática. Eu sempre falo, a gente precisa ir além da gramática. E aí a gente trouxe aqui o ponto de vista da Tâmara, que é quem trabalha escrevendo os textos, né? Então, assim, para nenhum redator, nenhum produtor de conteúdo achar que você vai mexer no texto dele todo, vai bagunçar todo o trabalho que ele teve. É super importante você compreender o seu lugar dentro do processo de criação do texto publicitário. E saber o seu limite também como revisor. E o que você precisa saber além da gramática. Então, é um curso que não vai falar de gramática, porque nós temos aí como público revisores e produtores de conteúdo, que são pessoas que dominam a língua portuguesa. E nós vamos então falar do que você precisa, além disso, para ser um bom profissional que vai trabalhar com revisão publicitária. Quem está começando, quem já está no mercado, mas ainda se sente perdido, porque muitas agências, né, ainda não trabalham com revisor publicitário, ou se você trabalha, você não tem ninguém para tirar sua dúvida, para você perguntar, você fica perdido. Eu fiquei mesmo quando eu comecei, porque eu não tinha nenhum parceiro revisor que trabalhava comigo, que eu falasse, o que eu posso mexer? O que eu tenho que olhar nesse material? Nossa, eu quero mexer aqui, mas eu estou insegura. Então, eu não tinha esse profissional. E aí, hoje, eu quero ser essa pessoa para quem está começando. Porque, assim... E ter uma rede também, né? Acaba que é isso que você está criando. Uma rede realmente de apoio. Uma rede de apoio, porque acaba que o trabalho do revisor ele é muito solitário, né? Independente de qual área que ele escolha atuar, seja revisão de texto acadêmico, editorial ou publicitário, a gente também está criando uma rede de apoio. Eu sempre falei numa live com outras revisoras que eu fiz, eu falei, gente, demanda tem. Eu canso de negar trabalho, pedido, porque eu não tenho agenda, eu não consigo atender. E acaba que eu também quase não tenho ninguém para indicar. Então, eu conheço 2 revisoras que realmente trabalham com isso e eu indicaria de olhos fechados, né? Porque a indicação também é algo que a gente coloca o nosso nome, né? Então, esse workshop é o primeiro passo para a gente também criar uma rede de apoio, para a gente se apoiar e passar o conhecimento para frente. Porque essa é a utilidade dos conhecimentos que a gente tem. Se a gente tem hoje conhecimentos de linguagem, é porque um dia pararam e escreveram gramáticas, né? Escreveram cursos, ministraram. E quando eu comecei, não tinha nada de revisão publicitária, não tinha book, não tinha curso, não tinha live, não tinha nada. Então, hoje, quem está começando, com certeza, tem oportunidades muito melhores de se desenvolver. Eu acho que até eu tô querendo já fazer o curso. Você devia fazer. A Tâmara já fez um curso meu para redatores, né? Montei uma turma uma vez sobre... o curso era português para publicitários, para quem especificamente trabalha com publicidade. E aí, agora eu estou trabalhando especificamente com revisores. Mas já me pediram, Miriam, faz o curso voltado para social, porque eu quero fazer... Eu acho válido, viu?
Então, gente, aqui ó, já temos os inscritos, a Lei já está inscrita, a Aline está inscrita, o Herbert está inscrito. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Sábado nós nos vemos, amanhã eu vou dar um descanso para vocês, preparem a cabeça, porque ó, os neurônios vão fritar no sábado, eu estou super empolgada. O material tá lindo, de vez em quando eu mostro algumas coisas aqui nos stories, mas se preparem, porque vocês nunca viram nada que eu tô... desse porte, não tem. Curso de revisão publicitária desse porte não tem. Vocês se preparem que o trem vai pegar fogo. Vai ser Tâmara, sucesso, eu quero acompanhar tudo, vou ficar de olho nos stories. exatamente, eu te agradeço por ter topado, pelo seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é preciosíssimo, assim como o tempo das pessoas que estão aqui. Agradeço você ter se disposto a compartilhar toda a sua experiência com a gente. Tenho certeza que foi enriquecedor para o pessoal, que hoje temos mais pessoas inscritas, a Luana, a Pamela, tá dizendo que a gente arrasou. Pessoal, marquem a gente nos stories, né? Isso é importante para a gente ver o que vocês aprenderam, qual foi o ensaio. Eu gosto de ver bastante, assim. E as meninas, de vez em quando, as meninas depois das lives postam, ai, aprendi isso, aprendi tal coisa, foi muito bom, foi enriquecedor. Eu recebi um feedback aqui de uma que conseguiu pegar um freela essa semana de revisão publicitária. Ela falou, Miriam, peguei um freela de revisão publicitária. Já tô super animada pro curso, porque eu peguei o freela e já vou aplicar as coisas do workshop no freela. Eu falei, é isso aí. E ela foi só com as dicas das lives que você fez e da aula que você deu na comunidade, eu consegui captar esse cliente. Eu falei, parabéns. Olha, depois do workshop, então, o que ela não consegue, hein? Vai bombar a agenda, é isso que eu quero mesmo. Quero que as pessoas voltem aqui e me contem. Gente, ó, o Instagram da Tâmara tá aqui. Marquem a gente nos stories. Boa noite para vocês. Bom Obrigada descanso, pelo Tâmara. convite, um abraço, eu espero que as dicas tenham sido úteis e qualquer dúvida, só deixar lá no perfil da Miriam e pode me marcar também que eu respondo por lá. Obrigada, Tâmara. Obrigada, Boa noite, eu. pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.